Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Alice Monteiro, responsável pelas histórias de fantasia, aventura e ficção juvenil aqui do canal Locra. Já deixa aquele like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho. Um bom vídeo para você e um abraço. Capítulo de hoje: Forjado no Abismo. O vale parecia suspirar com eles. Como se cada brisa, cada sombra projetada pelas montanhas, estivesse sussurrando segredos que Seth ainda não estava pronto para ouvir. No início, ele tentava ignorar. Era mais fácil se perder nos gritos de Christian, nos golpes surdos das espadas de treino e na pulsação constante de um cansaço físico que beirava o insuportável. Cada manhã, ele empurrava os limites do corpo até que o chão frio sob seus joelhos parecesse uma redenção. Você luta como alguém que não acredita em si mesmo, Christian provocou, erguendo Seth do chão pela gola da camisa. Quando você finalmente entender o que está em jogo, garoto, talvez ganhe uma chance de sobreviver. As palavras ecoaram na mente de Seth enquanto ele encarava a poeira sob seus pés, o suor pingando em gotas salgadas que embaçavam sua visão. Quando você entender o que está em jogo, ele não precisava entender. Ele sentia. Aquele peso no peito, aquela inquietação que não deixava dormir à noite. O pior, no entanto, não eram os treinos. Não eram as manhãs brutais ou os hematomas que se acumulavam como troféus. Não era nem mesmo o deus da guerra, Huitzilopochtli, que olhava com uma intensidade tão cortante que Seth sentia que poderia ser despedaçado apenas com um olhar. Não. O pior era ela. Emília. Ela não o ignorava. Não exatamente. Mas suas presenças orbitavam uma outra como planetas condenados a nunca se tocar. Seth podia vê-la, às vezes, no alto de uma colina, os cabelos dançando contra o vento e os olhos fixos em algum ponto distante, como se estivesse esperando por algo que ele não poderia entender. Por que você me olha assim? Ele queria perguntar, mas não o fez. Lyanna era outra questão completamente diferente. Ela não orbitava. Ela invadia. Ela era como uma chama forte demais para ser ignorada, e Seth não sabia se aquecia nela ou se deixava queimar. Está com cara de quem perdeu um duelo com a vida, Seth, ela comentou um dia, durante um treino. O tom dela era casual, mas os olhos carregavam uma intensidade semelhante à de Christian. Está na hora de aprender a revidar. Ele tentou revidar. Lyanna o desafiava no campo de treino, com seus movimentos rápidos e calculados, e, por vezes, no campo emocional também. Ela o fazia rir quando o peso das suas preocupações parecia se tornar insuportável, e ainda assim, Seth sentia que havia mais sobre ela que ninguém conhecia. Você sabe o que Christian está tentando fazer, não sabe? Ela perguntou certa tarde, sentada ao lado dele, o arco esquecido na grama. Ele está tentando te quebrar. Seth virou o rosto para encará-la. Quebrar? Sim. Ela o fitou, séria. Às vezes, precisamos ser quebrados para entendermos o que nos faz inteiros. E então veio Alex, o arrogante e brilhante filho de Zeus, que parecia ter respostas para tudo, e um charme irresistível que Seth não podia ignorar, embora não admitisse nem sob tortura. Seth, eu sei que você quer se provar, Alex disse certa noite, quando o vale parecia mais calmo. Mas o problema é que você não sabe para quem. Essa era a pergunta, não era? Ele estava treinando para Christian. Meditando para Olivia, rindo com Lyanna, pensando demais em Emília. E, em meio a isso tudo, não conseguia dizer para quem estava tentando se tornar alguém. Naquele mês, longo, arrastado, eterno, Seth começou a se despedaçar, pouco a pouco. Mas ele também estava se tornando algo novo, algo mais forte. E então, como um prenúncio, o vale ficou silencioso demais. No final de uma tarde, Seth sentiu isso. Uma vibração no ar. Os pássaros pararam de cantar. O vento morreu. E o sol parecia afundar mais rápido atrás das montanhas. Ele subiu a colina mais próxima, o coração batendo rápido demais, como se algo dentro dele soubesse antes mesmo que seus olhos vissem. Emília estava lá, a jaqueta jeans larga e desbotada dançando em torno dela, a sombra projetada pelo crepúsculo deixando-a ainda mais distante. Você sente? Ela perguntou, sem se virar. A voz dela era baixa, quase como um sussurro. Sinto. A garganta de Seth estava seca. Ela finalmente virou o rosto para ele, os olhos tão intensos que pareciam atravessá-lo. Algo está vindo, Seth. Algo grande demais para nós. Ele não sabia o que dizer. Por que sentia? Uma tempestade estava se formando, não no céu, mas dentro dele. Por que eu?
A pergunta escapou antes que ele pudesse impedi-la. Os lábios de Emília curvaram-se em um sorriso triste. Por que o destino escolhe aqueles que não têm escolha? Sete não respondeu. Ele ficou parado, sentindo o vento frio passar por eles, como se estivesse tentando levá-lo para longe. Mas ele sabia. O vale estava mudando. Eles estavam mudando. E algo, muito em breve, iria desmoronar. Sete não sabia dizer o que o mantinha de pé. Talvez fosse teimosia ou a raiva contida que ardia sob sua pele. Raiva de Huitzilopochtli, do mundo e, mais do que tudo, de si mesmo. Ele respirava com dificuldade, o ar fino das montanhas queimando seus pulmões como fogo líquido, mas ainda assim não desviou o olhar do deus à sua frente. Huitzilopochtli não se moveu. Ele era uma estátua de bronze e carne, uma escultura forjada no campo de batalha. Seus olhos azuis, tão errados e tão certos ao mesmo tempo, fixaram-se nos de Sete como se pudessem ver além da carne e dos ossos, direto até os fios mais frágeis de sua alma. Você demorou. A voz do deus era grave, arranhada pelo tempo, mas ressoava como um trovão. Ele não precisou gritar. O mundo ao redor pareceu inclinar-se apenas para ouvir. Sete mordeu a língua para evitar uma resposta ácida. As palavras dançaram em sua mente. Eu não sou você, deus da guerra, mas ele engoliu cada uma delas. Não queria que Huitzilopochtli soubesse o quanto sua opinião importava. Eu cheguei, não cheguei? Sete respondeu, a voz rouca pelo cansaço, mas firme. O deus riu. O som foi tão inesperado quanto cruel, um trovão rachando o céu nublado. Havia uma satisfação nele, como se Sete tivesse acabado de passar por um teste invisível. Um teste que ele nem sabia que estava sendo submetido. Essa resposta quase me fez gostar de você. Quase. Huitzilopochtli saltou da rocha com uma facilidade irritante, o peso de seus séculos apagado pela leveza de um guerreiro. Ele pousou no chão sem ruído, como se a terra tivesse medo de desafiá-lo. Sua lança, velha e quebrada, bateu suavemente contra o chão. Mas gostar de você não importa. Eu estou aqui para te quebrar. Sete sentiu o arrepio percorrer sua espinha, embora soubesse que não devia demonstrar medo. Quebrar. Uma palavra pequena para uma promessa tão devastadora. Não era a primeira vez que Huitzilopochtli falava assim, mas algo no jeito como ele olhou para Sete naquele momento fez o significado cair sobre ele como um martelo. Não se tratava apenas de treinamento, não. Havia algo mais sombrio, mais profundo no que o deus fazia com ele. Isso é só uma desculpa para me bater mais forte hoje? Sete perguntou, forçando um sorriso cansado. Sua provocação era uma armadura enferrujada, mas ainda assim servia. Os lábios de Huitzilopochtli se curvaram para cima de novo, e desta vez o sorriso foi mais cruel. Ah, garoto! Você acha que eu bato em você porque quero te ver sofrer? Ele deu um passo à frente, e a distância entre os dois tornou-se tão pequena quanto desconfortável. Eu bato em você porque preciso. Porque o que está vindo não vai se importar com o quão cansado ou machucado você está. Vai apenas querer te destruir. Por um segundo, Sete acreditou ver algo nos olhos do deus, um lampejo de preocupação, ou talvez até tristeza. Algo humano. Mas, como sempre, desapareceu rápido demais para ser certeza. Se prepare, garoto. Hoje é contra Morgan. Huitzilopochtli jogou uma arma de madeira aos pés de Sete, que se ajoelhou com um grunhido para pegá-la. E tente não desmaiar tão rápido desta vez. Sete engoliu em seco, o gosto metálico de sangue ainda na boca. A vibração no ar era sutil no começo, como o zumbido distante de um enxame. Mas conforme ele respirava mais fundo, deixando a dor escorrer de seus músculos como água por uma fenda, ele percebeu que não era apenas algo externo. Não. Era como se o próprio mundo estivesse tentando falar com ele, através das pedras sob seus pés, do vento cortante que insistia em chicotear seu rosto, até mesmo dos sons abafados do próprio coração batendo. Escute. Sinta. Huitzilopochtli havia dito isso, mas Sete só agora começava a entender. Era como se o chão sussurrasse seu nome, suas rachaduras prontas para se moverem, para responderem ao seu chamado, se ele apenas soubesse como. Morgan apareceu à sua frente de novo, rápida demais para que ele pudesse enxergar mais do que um borrão. Foco, garoto, ela murmurou, as palavras baixas demais para serem apenas uma provocação. Vai ficar aí sonhando ou vai fazer algo útil? Sete respirou fundo. A vibração pulsou sob seus pés, como um tambor distante. E então, ao invés de tentar bloquear o próximo golpe, ele parou. Não o corpo tremia, os músculos gritavam, mas a mente.
O silêncio que ele buscava nas meditações de Olivia finalmente o alcançou ali, naquele campo de batalha de pedra e poeira. Morgan atacou de novo, rápida como uma tempestade em movimento. Seth viu seu pé esquerdo raspar o chão um milésimo de segundo antes do chute, e algo dentro dele moveu-se junto com a terra. Instintivamente, ele desviou para o lado, fazendo com que o ataque dela errasse o alvo por uma fração de segundo. Os olhos de Morgan brilharam pela primeira vez. Olha só, você tem jeito. Talvez não precise ser enterrado hoje. Seth não respondeu. A vibração sob seus pés parecia agora um rugido abafado, pulsando com uma energia que ele nunca havia sentido antes. Sua mente estava aberta, como uma antena captando todas as frequências do mundo ao seu redor. Pela primeira vez, ele ouviu a respiração de Morgan, sentiu o deslocamento do vento no exato momento em que ela se movia, e percebeu que o chão sob eles não era um obstáculo. Era um aliado. Boa! Escute! Huitzilopochtli lhe gritou, com uma empolgação quase infantil. Agora, lute como se fosse parte dela. Morgan lançou-se novamente, mas desta vez Seth não tentou resistir. Ele cedeu. A pedra sob seus pés cedeu com ele, um movimento quase imperceptível, mas o suficiente para que seu corpo deslizasse pelo chão áspero como se ele soubesse onde deveria estar. Quando o soco dela passou rente ao seu rosto, Seth virou com movimento e ergueu o braço no reflexo mais perfeito que já tivera, a palma de sua mão conectando-se com o antebraço dela, desviando o golpe. Por um segundo, os dois ficaram parados, surpresos. Até Seth, que quase duvidou do que acabará de fazer. Morgan inclinou a cabeça para o lado e sorriu. Parece que alguém resolveu acordar. Antes que ele pudesse sorrir de volta, ela atacou com uma fúria renovada, mais rápida, mais cruel. A cada movimento, Seth sentia o peso do mundo ao redor dele. As pedras vibravam com o impacto dos pés dela. O vento sibilava cada vez que ele escapava por um fio. E dentro do peito dele, algo começou a pulsar em sintonia com tudo isso. O tempo pareceu desacelerar. Morgan saltou, girando o corpo no ar com um chute que, ele sabia, poderia derrubá-lo de vez. Seth não pensou. Ele sentiu. O chão respondeu ao seu chamado. Quando ele moveu o pé, uma pedra menor, uma lasca esquecida pelo tempo, saltou como se tivesse vida própria, ricocheteando exatamente onde Morgan aterrissaria. Não foi o bastante para machucá-la, mas foi o suficiente para desestabilizar seu movimento. Ela caiu, rolando até se levantar, os olhos brilhando com desafio. Você está começando a me irritar, Seth, ela disse, ofegante. Mas havia algo novo em sua voz. Um fio de respeito. Seth não se conteve. Um sorriso cansado puxou seus lábios. Bem, acredite ou não, isso é o que eu faço de melhor. A gargalhada de Huitzilopochtli explodiu das pedras acima deles, ecoando como o rugido de um trovão. É isso! Ele berrou, batendo palmas novamente. Garoto, você me dá orgulho. Seth desabou no chão, a respiração saindo em arfadas irregulares enquanto o corpo protestava. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia mais do que dor. Sentia um tipo estranho de paz. Ele havia ouvido. Ele havia sentido. E ele havia respondido. Morgan parou ao lado dele, as mãos nos quadris, observando com um olhar calculado. Não se ache demais. Você ainda não ganhou nada. Ótimo, Seth respondeu, com um sorriso torto. Porque se ganhar significa que preciso lutar com você de novo, prefiro perder. Ela riu baixinho, quase para si mesma, antes de estender uma mão para ajudá-lo a levantar. Lá do alto, Huitzilopochtli observava como um escultor satisfeito com seu trabalho inacabado. Isso é só o começo, moleque, ele disse, sua voz soando menos trovejante e mais séria. O mundo está cheio de coisas que você não entende. Mas hoje, você aprendeu a ouvir. E um dia isso pode salvar a sua vida. Seth engoliu em seco, olhando para as montanhas que se estendiam à sua volta, agora de uma forma diferente. O vento ainda soprava, ainda frio e zombeteiro, mas Seth podia jurar que, pela primeira vez, ele não parecia um inimigo. Parecia um aliado. Seth acordou com o corpo gritando em protesto. Cada músculo parecia ter passado por uma guerra própria, e, para ser justo, ele tinha enfrentado algo parecido. A imagem de Morgan esmagando com a facilidade de quem amassa uma lata de refrigerante ainda fazia sua cabeça latejar, mas o que realmente ficava ecoando era a frase de Huitzilopochtli: "Você não está escutando." Ótimo, agora as vozes na minha cabeça decidiram fazer críticas construtivas, murmurou, forçando-se a sentar.
O motivo de ele ainda não estar reduzido a pó, no entanto, estava logo ao seu lado. Teresa, a filha de Panaceia, estava ajoelhada perto dele, com aquele ar de "não acredito que ainda tenho que lidar com você". Ela era a curandeira mais talentosa do vale, conhecida tanto por sua magia quanto por sua tendência de falar como se cada palavra tivesse o peso de uma sentença divina. "Você sabe, Sete, eu não fui feita para ser sua babá", declarou, enquanto espalhava uma pomada brilhante em seu ombro. "Nem eu fui feito para ser uma almôndega amassada", respondeu, lançando um olhar de cachorro arrependido. Teresa nem piscou. Seus olhos azuis faiscaram como se estivessem prestes a emitir raios mortais. "Se continuar assim, Sete, vou começar a cobrar por cada músculo que conserto. E acredite, minha taxa de teimosia é altíssima." "Então, tecnicamente, eu sou seu cliente mais lucrativo", retrucou, tentando sorrir. Ela suspirou profundamente, como quem estava contando até 10 para não transformá-lo em uma estátua. "Milagres só acontecem uma vez, Sete. Se quebrar de novo, pode ter certeza de que vou deixar você descobrir o que é se curar sozinho." Teresa era uma presença impressionante, com sua postura reta e aquele ar de superioridade calma que fazia todo mundo se sentir como um idiota perto dela, mas de um jeito estranho e reconfortante. Seus cabelos dourados e levemente ondulados pareciam intocados pelo caos ao redor, e suas roupas simples, sempre em tons de verde e branco, só ressaltavam o quanto ela era naturalmente impecável. Apesar disso, havia algo em seu jeito que deixava claro que ela não era intocável. Ela era humana, só que incrivelmente boa em ser. "Obrigado, Teresa. Sério. Sem você, eu provavelmente já seria adubo." Ela o olhou de lado, um sorriso ligeiramente divertido aparecendo antes de desaparecer tão rápido quanto veio. "Bem, pelo menos você é grato. Agora fica quieto antes que eu tenha que curar também sua boca." Apesar de seu jeito severo, Sete não conseguia evitar gostar dela. Teresa era como uma tempestade controlada, um tipo raro de pessoa que fazia você acreditar que o mundo não estava completamente perdido, mesmo quando tudo dentro de você dizia o contrário. Então, o segundo dia chegou como um soco no estômago. As montanhas de ferro negro estavam sufocadas por uma névoa pesada e inquietante, que parecia mais uma muralha viva do que um fenômeno natural. Sete sentia, quase como um arrepio constante, que as montanhas observavam, como juízes silenciosos, prontos para decidir se ele era digno ou apenas mais um tolo condenado ao fracasso. Nas alturas de uma rocha áspera, Huitzilopochtli aguardava com uma calma imponente. Os braços cruzados em um gesto de autoridade inquestionável, mas seus olhos brilhavam com algo perigosamente próximo da diversão. "Hoje, garoto, vamos elevar o nível", anunciou ele, um sorriso largo se espalhando pelo rosto bronzeado, quase entusiasmado demais para o gosto de Sete. As aspas que o deus desenhou no ar ao pronunciar elevar o nível foram quase insultantes, como se ele explicasse um conceito a uma criança teimosa. "Você vai lutar contra Morgan. De novo. Já não bastava eu ter quase morrido na última vez?" Pensou ele, prendendo a respiração, esperando uma palavra de consolo, um pequeno raio de esperança. Mas a pausa que veio era o tipo que fazia os pelos da nuca arrepiarem. "Não se preocupe", disse Huitzilopochtli, a pausa dramática carregando o tom de alguém que queria exatamente o oposto. "Ela vai pegar leve, ou talvez não. Na verdade, ela está de péssimo humor. Boa sorte." Sete o encarou, o silêncio pesado como uma multidão prestes a explodir em vaias. Ele forçou um sorriso cansado, o sarcasmo servindo como armadura contra o medo. "Ah, claro. Mais um dia no paraíso. Quem sabe eu não morro hoje?" murmurou, esticando os ombros doloridos. Huitzilopochtli gargalhou, mas havia algo naquele riso que Sete não podia ignorar, um peso, uma gravidade oculta. "Só sobreviva, garoto. Vou intervir, se ela exagerar." Foi então que as sombras na arena começaram a tremer, como chamas frágeis enfrentando um vendaval, e dela surgiu Morgan. Sua figura pequena, mas dominante, parecia engolir a própria luz ao redor. A espada de obsidiana, mesmo embainhada, exalava uma ameaça palpável. Vestida com suéter listrado de preto e roxo e um gorro que cobria quase todo o rosto, exceto os olhos reluzentes, nariz e lábios endurecidos pelo frio, ela parecia mais uma adolescente resfriada do que a máquina de destruição que ele sabia que ela era. "Espero que tenha dormido bem, cabeçudo", resmungou ela, a voz nasal e fanhosa parecendo piorar a cada palavra. "Porque hoje você vai aprender o verdadeiro significado da palavra dor." "Não, com toda certeza não." Sete respondeu automaticamente, pensando em 1000 formas de tentar fugir dali,
mas diferente de Morgan, ele não tinha a habilidade dos passos das sombras. Morgan espirrou, um som fino e inesperadamente engraçado, mas o avanço dela não teve nada de cômico. Em segundos, ela estava em cima de Seth, movendo-se com uma velocidade que ele mal conseguia acompanhar, apenas notou o rastro que ela fez na neve. Antes que percebesse, já estava no chão, sentindo o antebraço queimar por um corte superficial. Levante-se! Rugiu Morgan, entre outro espirro, os olhos faiscando e marejados. Você não tem escolha. Vai lutar até aprender o que é ser um homem. Seth lutou para se levantar, o corpo tremendo como se um terremoto interno ameaçasse derrubá-lo de vez. Apenas um golpe havia sido suficiente para fazer cada respiração parecer uma lâmina atravessando seus pulmões. A dor queimava, visceral, como se ele tivesse sido mergulhado em lava viva. Ele cerrou os dentes, tentando focar. Asterisco cinta as montanhas asterisco, ele repetia para si mesmo, ecoando as palavras de Huitzilopochtli. Mas a dor e o cansaço tornavam o ensinamento algo distante, quase inalcançável. Com esforço, ergueu a espada, apenas para interceptar outro golpe avassalador. O impacto foi tão brutal que o lançou como uma flecha disparada, colidindo com pedras afiadas. Ele sentiu as pontas frias e cruéis perfurarem levemente suas costas enquanto o sangue começava a escorrer. Morgan era um furacão de destruição. Desde o primeiro ataque, ela havia mostrado uma velocidade assustadora, movendo-se como um borrão, a espada ainda embainhada golpeando com precisão mortal. Seth tentou bloquear, mas cada impacto reverberava em seus ossos, quase arrancando a lâmina de suas mãos. Quando enfim encontrou um ritmo, ela o quebrou. Um corte rápido abriu sua camisa e deixou uma linha escarlate em seu peito. É só isso que tem? Zombou Morgan, a voz fanha carregada de desprezo. Antes que ele pudesse responder, ela avançou. Um giro ágil no ar foi seguido por um chute devastador que o acertou no estômago. Seth foi arremessado para trás como uma boneca de pano, batendo com força contra outra rocha, o impacto roubando seu fôlego. E então veio o trovão. Morgan ergueu a mão, e um relâmpago púrpura rasgou o céu como a sentença de um deus irado, atingindo Seth em cheio. Ele gritou, o som ecoando pelas montanhas enquanto sua pele fumegava e o ar ao redor cheirava a carne queimada. Sua visão piscava entre a realidade e o vazio, mas ele se recusou a ceder. Com dificuldade, apoiou-se na espada, forçando-se a ficar de pé. Morgan não deu espaço para a reação. Com um movimento fluido e implacável, lançou sua espada ainda embainhada em direção a Seth. A bainha de marfim, ornamentada mas letal, atravessou o ombro dele como uma lança, ignorando músculo e osso. O grito que se seguiu ecoou como um lamento pelas montanhas. Seth caiu de joelhos, ofegante, sentindo a dor latejante ameaçar sua consciência. Morgan avançou como um predador sobre a presa, transformando a luta em um espetáculo de violência. O céu parecia responder ao seu chamado, relâmpagos púrpuras iluminando a paisagem enquanto ela desferia uma torrente de golpes. Cortes rápidos e precisos rasgavam o ar. As sombras eram como chamas negras, tão vivas quanto predatórias, rugiam ao redor de Seth, queimando suas roupas e carne. Os relâmpagos vinham como martelos divinos, estalando e queimando o que tocavam. Seth tentava resistir, mas cada movimento era um esforço hercúleo. Sua espada, antes uma extensão de sua vontade, parecia agora um peso morto em sua mão. Ele mal conseguia levantar o braço, que estava escurecido pelas queimaduras. Sua perna direita tremia, exalando fumaça, os músculos feridos incapazes de sustentá-lo. Os dedos da mão que segurava a espada estavam deformados, talvez quebrados, resultado de sua desesperada tentativa de bloquear os golpes implacáveis de Morgan. Quando finalmente caiu, seu corpo era um campo de batalha. As roupas estavam rasgadas e carbonizadas, a pele marcada por feridas abertas e queimaduras. O gosto de sangue enchia sua boca enquanto ele encarava o céu com a visão turva, os ouvidos zumbindo como se o mundo estivesse se dissolvendo ao seu redor. E então ele percebeu a verdade mais aterradora. Morgan ainda não havia desembainhado sua espada. O massacre que ele acabará de suportar não era nem o começo do verdadeiro poder dela. Patético! Morgan murmurou, balançando sua espada com brutalidade. Antes que Seth pudesse sequer se recompor, Morgan avançou com a precisão de um predador. Com um movimento rápido e impiedoso, desferiu um chute certeiro em seu rosto. O impacto foi devastador, e o som do golpe reverberou como um trovão. O sangue jorrou de sua boca, tingindo o chão como um lembrete brutal de sua vulnerabilidade. Se já não estivesse no chão, Seth teria caído como uma pedra, sem forças para resistir.
A dor era excruciante, mas era o olhar frio e calculado de Morgan que realmente o feria. Um olhar que não demonstrava compaixão, apenas determinação inabalável. A mensagem era clara. Para ela, isso não era apenas uma luta, era uma lição. E Seth estava pagando o preço. Pare, Morgan! O grito de Huitzilopochtli ecoou como um trovão, cortando o caos ao redor. Ele correu até Seth, seu olhar carregado de desespero, e despejou sobre o corpo ensanguentado do semideus uma poção dourada reluzente. O efeito foi instantâneo e devastador. Seth soltou um grito estridente, uma dor que parecia queimar até sua alma. Por um breve momento, parecia que sua carne estava derretendo sob a luz dourada da poção. Seth não fazia ideia da verdade cruel por trás das poções de cura. Entre os semideuses, havia uma regra tácita: nunca usar poções no meio de uma batalha. Essas misturas mágicas, criadas para regenerar até os ferimentos mais profundos, exigiam um preço alto. O processo de cura era brutal, forçando o corpo a se reconstruir a uma velocidade antinatural, algo que rasgava a mente e o corpo com uma dor quase insuportável. Curar-se assim era um ato de coragem, ou talvez desespero, pois a dor não era o único preço. Resistir significava lutar contra a própria agonia enquanto o combate continuava. Isso passou dos limites. Como pode justificar tamanha exibição tirânica de poder? Huitzilopochtli rugiu, a indignação inflamando cada palavra. Morgan, no entanto, permaneceu imóvel, como uma sombra inabalável diante de uma tempestade. Seus olhos estavam fixos em Seth, agora arquejando e tremendo no chão, uma mistura de dor e resistência em seu rosto. Não havia hesitação no olhar de Morgan. Apenas algo mais profundo, algo que carregava tanto convicção quanto escuridão. Esse cabeçudo conquistou o coração da minha irmãzinha à primeira vista. Ele deve provar que é digno do amor dela ou não aceitarei isso. Além disso, ele está no grupo dela. Então levante-se. Ela apontou sua espada ensanguentada para ele. Você é obrigado a continuar. Huitzilopochtli avançou, colocando-se entre Morgan e Seth. Causar esse tipo de dor sádica a ele golpe após golpe só levará à inevitável destruição do seu coração puro. Ele apontou um dedo para ela. Se essa é sua intenção, então eu devo me opor a você como professor. Morgan cruzou os braços, com uma expressão de puro desprezo. Desde quando você é tão sentimental, Huitzilopochtli? Eu sei que te dei a responsabilidade de educar o Seth, mas seu tratamento excessivamente brutal está sendo inaceitável. Você diz que é assim que ele pode provar que é digno como parceiro da Emília, mas eu suspeito que você tenha outros motivos além disso. Morgan riu, fria e sarcástica. Você deve ter envelhecido mesmo, Huitzilopochtli. Seus olhos devem ser só de enfeite. O que? Está vindo uma tempestade sem igual até nós, e esse cabeçudo deve ficar forte o mais rápido possível. Apesar de sua fadiga, Seth deve continuar treinando até ficar minimamente decente. Precisamos nos apressar e pressionar o cabeçudo o suficiente para que ele tenha alguma chance e não arrisque a vida da Emília. Huitzilopochtli hesitou, mas o peso das palavras de Morgan parecia difícil de ignorar. Enquanto eles discutiam, Seth, com um esforço que parecia impossível, se levantou mais uma vez. O gosto metálico de sangue estava em sua boca, e sua visão piscava com pontos escuros, mas ele segurou a espada com firmeza. Ei, Morgan, ele disse, a voz fraca, mas carregada de determinação. Se isso tudo é para me transformar em homem, acho que vai ter que se esforçar mais. Morgan sorriu, um sorriso frio e calculista. Agora sim, garoto. Vamos ver até onde você aguenta. Sob o crepúsculo do vale, entre o aroma de ervas medicinais e o eco dos últimos gritos do campo de treino, o pequeno prédio da enfermaria se erguia com modéstia. Construído com pedras claras e reforçado por vinhas douradas que mais pareciam ter brotado diretamente da magia divina, o local era um refúgio irônico para aqueles que testavam os limites da mortalidade. Na entrada, uma placa recém-afixada balançava suavemente com a brisa, uma dracma por consulta. Membros decepados, quase morte, etc. 10 dracmas. Era um humor negro que só Teresa poderia apreciar. No interior, a luz dourada do entardecer atravessava os vitrais coloridos, lançando padrões etéreos sobre as camas alinhadas e o chão de madeira polida. Seth foi arremessado sobre uma delas com a graça de um saco de batatas, o som abafado ecoando por um instante antes do silêncio predador voltar a dominar o ambiente. Ele parecia menos um guerreiro e mais uma obra de arte quebrada, o corpo marcado por cortes e hematomas profundos, os músculos tremendo de exaustão. Do outro lado da sala, Morgan observava, encostada em uma das paredes com um ar de despreocupação afiada.
Seus olhos, negros como uma noite sem estrelas, refletiam uma mistura de tédio e desdém, enquanto um sorriso quase imperceptível brincava em seus lábios. Ela limpou o nariz com um lenço dobrado. Ele vai sobreviver? Perguntou Morgan com a voz baixa e rouca, carregada de uma calma inquietante, como se segurasse uma tosse. Ainda assim, havia algo por trás do tom, uma curiosidade, quase desafiadora, como quem observa o resultado de um experimento perigoso. Teresa estava ajoelhada ao lado de Seth, os dedos brilhando com uma luz dourada enquanto passava as mãos delicadamente sobre as feridas mais profundas. Seus movimentos eram precisos, quase mecânicos, e a expressão em seu rosto era de puro desdém. Vocês são todos loucos, disse Teresa finalmente, com o tom seco de quem já se cansou de repetir a mesma frase. Morgan deu de ombros, o sorriso frio se alargando. Talvez. Mas não é o meu problema. Eu só corto. Você conserta. Huitzilopochtli, ainda com os braços cruzados e o olhar fixo em Seth, soltou uma risada grave que parecia fazer o ar ao redor vibrar. Que equipe formidável nós fazemos, hein? Disse ele, seus olhos escuros brilhando com algo que poderia ser tanto orgulho quanto diversão sádica. Teresa não respondeu, mas a luz dourada em suas mãos aumentou de intensidade, fechando os cortes e restaurando a pele ferida. Seth respirava com dificuldade, mas vivo, um pequeno milagre em meio à brutalidade tirânica. Formidável? Murmurou Teresa, sem levantar os olhos. Eu chamaria de algo mais próximo de desfuncional. Morgan deu uma risada baixa, ajustando a postura enquanto olhava para o corpo semi-inerte de Seth. Desfuncional funciona, desde que eles sobrevivam. A noite se aproximava rapidamente, lançando sombras longas sobre o vale. No centro da enfermaria, Seth continuava respirando, uma pilha de carne e ossos à beira da ruína, mas inegavelmente mais forte. A vida de um semideus não era feita para ser justa, mas sobreviver era, afinal, a verdadeira glória. Espero que tenha se divertido tanto quanto eu. Se gostou, já sabe o que fazer. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Aqui, a magia nunca para, e eu já estou preparando algo ainda mais surpreendente para o próximo capítulo. Anota aí, quinta e domingo, às 7 horas, sempre tem um novo mundo esperando por você. Não vai perder, né? Até a próxima e lembra, as melhores histórias sempre continuam aqui no Locra.